Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Poltronieri e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim responder a book tag Evolução do Leitor. O link para quem criou a book tag e o canal que eu vi ela vai estar aqui na descrição. Eu não me lembro ao certo se eu vi primeiro no canal da Alana ou se foi no da Ana, mas por via das dúvidas eu vou deixar o link das duas aqui para vocês irem lá conferir. E bom, essa book tag é mais uma conversa, então eu achei que pode ser interessante a gente vir aqui e ter esse papo sobre literatura. Primeira é como você lê, como teu gosto pela leitura evoluiu. E assim, o meu gosto por livros mudou bastante desde que eu me tornei leitora para hoje em dia. Para ser sincera, minha jornada como leitora teve altos e baixos e teve algumas fases, então é um pouco difícil de explicar, mas basicamente com uns 6, 7 anos eu lia muito a Turma da Mônica Jovem, incentivada pela escola, então eu tinha diversos, eu ainda tenho na verdade. Daí depois eu me distanciei um pouco da leitura e só fui voltar a ler lá pros 14, 12, não sei, acho que foi uns 12 anos, que foi quando eu tava numa escola que exigia que a gente lesse livros e fizesse resenhas. Daí eu fui na livraria e literalmente falei assim pra moça lá da livraria: eu preciso fazer uma resenha de um livro, qual livro você me recomenda? Os livros que eu li assim na escola, na verdade, a maior parte eu nem lia, eu dava pra minha mãe ler, ela fazia um resumo pra mim e era assim que funcionava, mas essa matéria exigia que eu lesse, então foi o que eu fiz. E a moça ali da livraria me indicou A Culpa das Estrelas, de John Green, e eu comprei. Na verdade, eu acho que foi com dinheiro que minha avó me deu, alguma coisa assim. E daí eu me embarquei no John Green e comecei a ler um atrás do outro. E daí, nessa fase, ela durou alguns aninhos que eu fui lendo John Green, e daí eu comecei a ler os Nicholas Sparks, que minha mãe tinha em casa, então de Turma da Mônica eu fui para John Green e depois para Nicholas Sparks, porque eram os livros ali que eu tinha contato e era isso. Daí, mais ou menos nessa fase aí, com uns 14 anos, um pouquinho, né, depois do John Green, eu comecei a frequentar bastante sarau e eventos de livro aqui da minha cidade e também a Bienal, então eu conheci Percy Jackson, eu conheci Cassandra Clare, enfim, foi quando eu tive contato com outras coisas que não fossem só John Green e Nicholas Sparks, e foi muito interessante porque eu comecei aí a me aventurar mais na leitura e a conhecer novos estilos de livro. Só que daí, por algum motivo que eu não sei explicar ao certo, eu me distanciei dos livros, eu lia muito pouco. E eu só voltei a ter esse contato mais direto com os livros, acho que foi com uns 17 para 18 anos. E daí, quando eu entrei na faculdade, isso voltou com tudo, que foi quando eu tive contato com a Rainha Vermelha, com a Garota do Lago. Assim, gente, todo mundo fala muito mal desse livro, mas na época eu gostei muito, acho que eu li em um dia e eu fiquei ficcionada mesmo por ele. E eu tinha ali um grupinho que dava para conversar sobre literatura, então isso me incentivou muito. Então o pessoal ali da faculdade também lia muito, né, porque eu fiz letras. Então a gente tinha um bate-papo bem legal e isso acabava me incentivando a ler mais. Daí eu estava com planos de fazer iniciação científica e meu professor me recomendou comprar um Kindle, porque ia ser mais fácil de conseguir os livros que a gente ia precisar para essa iniciação. E eu comprei o meu Kindle. E daí, por meio do Kindle, eu conheci o canal da Pronome Interrogativo, que é a Thaís. Eu vou deixar linkado aqui na descrição também. E daí que eu conheci essa maravilhosa rede que é o BookTube. Eu já tive blog antes, eu já tinha Instagram também, mas daí foi quando eu conheci o BookTube e assim, eu fiquei apaixonada. Eu conheci o Geek Freak, o Livraria em Casa, o Paulo Hatz, né? E enfim, conheci toda essa galerinha aqui do BookTube que antes eu não tinha conhecido. Então eu conheci pela Thaís do Pronome Interrogativo. E daí, depois disso, eu fui me aventurando em mais coisas. Conheci a senhorinha Darkside, a editora queridinha desse canal. E foi quando eu me descobri no True Crime, eu comecei a consumir muito mais. Eu conheci primeiro a Darkside para depois conhecer os podcasts de True Crime de fato. Então quando eu fui comprar, eu não sabia muito, eu só comprei Ted Bundy mesmo e foi isso. Não lembro se eu já tinha comprado a do BTK, acho que não, acho que o primeiro foi do Ted Bundy. E daí eu me descobri nesse novo gênero. Então eu comecei lá com a Turma da Mônica, fui pro John Green. E cheguei hoje onde eu tô, que é com os true crime, não ficção, que são os gêneros que eu mais gosto de ler, que eu tô sempre lendo. Eu amo de verdade não ficção. Eu acho que é o meu gênero favorito hoje em dia. Lógico que enquanto eu tô lendo aí não ficção, eu vou alternando entre ficção também. Eu leio muito Daniel Jacques Reid, amo Alice Oseman e claro que
tudo que o John Green lança eu também tô lendo, mas eu acho que o que mais mudou da minha leitura foi realmente que eu antes só lia livro fofinhos e água com açúcar e realmente melosos, e hoje em dia eu já consigo ler coisas mais pesadas e se tornou o gênero favorito. Aliás, bem no comecinho do canal eu tinha lido Orgulho e Preconceito e eu não tinha curtido, eu não entendi muito da história. E hoje em dia, assim, eu leio muitos clássicos e eu gosto muito de clássicos, então eu tenho até vontade de dar uma segunda chance pra Jane Austen, porque eu acho que eu li no momento... Não no momento errado, mas eu acho que eu não estava preparada o suficiente, sabe, pra ler Jane Austen naquele momento. Estava muito no início ainda da minha descoberta como leitora, então hoje em dia eu já me sinto mais preparada, mas é muito interessante ver como tudo isso foi mudando conforme eu fui crescendo e também conforme eu fui criando conteúdo para a internet. No blog eu não falava tanto de livro, eu focava mais em séries, enfim, eu falava pouco sobre livros também, mas não era tão focal, era muito mais sobre as coisas que eu escrevia. Depois que eu fui pro Instagram, eu comecei a focar mais, mas daí eu focava mais nas minhas leituras fofinhas, porque eu achava, assim, na minha cabeça, que ninguém gostava de true crime. E depois, aos poucos, eu fui trazendo isso daqui pro canal, e enfim. Então, querendo ou não, a internet foi me ajudando a me descobrir e também a moldar os tipos de livros que eu vou buscando. Se vocês pegarem o canal lá do comecinho, assim, não recomendo porque o conteúdo era muito ruim, a qualidade bem duvidosa, mas se vocês pegarem do comecinho do canal, vocês vão ver toda essa minha evolução como leitora e eu me descobrindo entre gêneros literários. Como você lê? O formato dessas leituras mudou muito? Bom, eu não sei ao certo como assim seria se eu leio em e-book, não sei, mas mudou bastante, com certeza. Antes eu lia majoritariamente edição física, quando eu tava iniciando como leitura. Daí, depois que eu comprei o Kindle, eu lia só e-book. E hoje em dia, eu diria que eu leio 50%, mas eu acho que 60% em e-book e o 40% em edição física. Eu tenho dado mais preferência para edições físicas, porque hoje em dia eu tenho um acervo de edição física bem grandinho, tanto que eu vivo me desapegando. Então, eu tento priorizar essas leituras para realmente ver se eu curto e se eu não curtir, ou então achar que é uma leitura muito importante, eu já ir passando para frente. Mas eu gosto muito de ler em e-book, porque quando eu tô lendo à noite ou alguma coisa assim, levo em outros lugares mais fácil. O Kindle é pequenininho, leve, fácil, então eu sempre tô lendo alguma coisa em e-book. Fora os audiobooks, que me ajudam muito quando eu tô assim, cansada, exausta, de ficar olhando as coisas mesmo, porque eu trabalho no computador. Então eu coloco ali um audiobook, fico tranquilinha e consigo aproveitar melhor a leitura nesse meu tempo vago. Então, antes eu nunca imaginaria que eu ouviria audiobooks. Então, acho que de todas as mudanças que eu tive aí, a de consumir audiobooks foi a mais significante. Mas falando especificamente do formato das minhas leituras, assim, como eu escolho minhas leituras, também mudou muito, com certeza. Porque antes eu simplesmente pegava um livro aí, lia e era isso. Hoje em dia eu gosto, assim, de fazer minhas leituras temáticas, então, de Halloween, de Natal, e enfim. Mas eu também, quando eu vou procurar alguma coisa para ler, eu procuro algo que faça sentido com o canal, que seja interessante compartilhar aqui com vocês e que vocês também tenham interesse. Então, como eu não consigo lidar muito bem com o TBR, eu sempre tô pegando uma coisa ali meio que no impulso para ler, eu não consigo seguir certinho uma meta, o que eu faço é tentar mesclar entre coisas que fazem sentido trazer pro canal e coisas que eu quero ler no momento. Então eu vou alternando entre essas duas leituras para conseguir aí viver minha vidinha de leitor sem que isso se torne uma obrigação, porque muitas vezes é o que pode acontecer, você se tornar refém ali do canal e tudo que você lê é só pro canal. E eu acho importante que a gente continue lendo coisas que a gente goste, para que isso não fique chato, sabe? Isso é uma criação de conteúdo, mas também tem que ser divertido. O que você lê? Lê mais ou menos do que antes. Assim, a maior parte das pessoas que criam conteúdo para YouTube e etc., eu vejo falando que o ritmo de leitura caiu quando começou a criar conteúdo. Mas eu acho que por eu já ter criado muitas resenhas na época do blog e também na época do Instagram, que foi em 2017, hoje em dia, com o YouTube, eu leio mais, porque a questão de escrever roteiros já é algo meio que natural pra mim, que é como se fosse escrever uma resenha, só que, né, em tópicos e tal. Então, quando vocês olham o meu Scooby, vocês veem que cada ano que passa eu vou lendo mais. E não porque eu me cobro mais, ou porque eu penso, nossa, eu preciso ler muito pra criar conteúdo, mas porque
é algo natural mesmo, sabe? Conforme eu vou lendo, eu meio que sinto meu ritmo crescendo e eu consigo consumir mais livros. Então, se você pega acho que eu comecei a catalogar certinho no Scooby foi em 2018 ou 2019. Então, se você pega, vai de 50, depois vai 60, depois vai 70. Então, o meu ritmo naturalmente vai crescendo. Naturalmente cresceu até hoje, pelo menos. E também tem a questão, né, que antes eu não consumia muitas HQs e graphic novels, e hoje em dia eu consumo também, então, querendo ou não, às vezes ela tem, sei lá, 5, 10 volumes, então isso acaba também dando essa impressão que você tá lendo mais, só que não necessariamente você está lendo mais, né? São volumes mais curtos, com mais imagens, enfim. Na minha percepção, eu leio mais hoje em dia do que eu lia antes. Até porque o meu tempo livre hoje é dedicado a realizar leituras, coisas que antigamente não. Eu ia jogar, eu ia fazer outras coisas. Não era assim, algo prioritário, não, esse tempo livre eu vou usar para ler. Então eu acredito que isso contribuiu também a esse acréscimo de leituras aí no meu catálogo. Mas lógico que eu não só leio 24 horas, eu faço outras coisas também. Quando que você lê? Como sua frequência como leitora muda? Pra mim isso depende muito, tipo, tem vezes que eu gosto muito de ler de manhã, porque eu estou com a cabeça mais limpa, e tem vezes que eu gosto muito de ler no finalzinho da tarde, quando eu tô, assim, depois do trabalho pra me desestressar, então depende muito da minha rotina, depende muito do que eu fiz no dia. Por exemplo, se eu passar um dia gravando, falando sobre livros, não necessariamente eu vou querer parar e ler livros, porque eu já tô ali com muitas histórias na minha cabeça, eu dei muitos resumos de livros, às vezes muita sinopse, ou até gravei várias resenhas, então minha cabeça precisa descansar um pouquinho. Do mesmo jeito que às vezes eu, só de ficar o dia inteiro criando arte, eu tenho essa percepção de que eu preciso fazer algo mais leve. Mas, em contrapartida, tem outros dias que, mesmo depois de um dia extenso de gravação, ou um dia extenso de trabalho, eu tô a fim de ler. Então varia muito, mas no geral, hoje em dia eu estou lendo mais à noite. Antigamente era mais de manhã, então isso muda muito conforme a minha rotina, conforme a minha necessidade e conforme eu vou vendo mesmo como que tá a minha vibe. Se eu tô muito cansada, eu não vou ir pegar um livro e ler, porque eu preciso absorver bem a história. Eu sou uma pessoa muito esquecida, então se eu ler muito cansada, eu não vou lembrar nada da história. Então varia muito. Como que o YouTube te fez mudar como leitor? Tem muita coisa que mudou na minha leitura desde que eu entrei pro YouTube. Primeiro porque antes eu achava que eu só tinha que ler romance, livro hypado para conseguir ter um lugar aqui, e aos poucos eu fui percebendo que não era isso. As meninas também do grupo me ajudaram muito nisso, que mostraram que tem sim espaço para todo mundo crescer em diversos nichos dentro do nicho BookTube. Então, assim, eu me encontrei hoje no nicho de não ficção e true crime, e foi um processo mesmo, foram muitos anos batalhando aí, flopando no YouTube, pra entender que eu tinha que fazer algo e falar sobre algo que eu gosto. Graças ao YouTube também eu consegui conhecer, né, as meninas do grupinho, e por meio delas eu conheci obras incríveis que provavelmente eu nunca teria visto, ou então demoraria muito pra mim de fato aceitar, dar uma chance pra elas. Então, graças a esse contato com as meninas, eu conheci livros e HQs, graphic novels que de fato eu não conheceria, ou seria difícil o acesso a elas. Graças ao YouTube também eu crio às vezes uns mini desafios pra mim, tipo lendo os livros mais vendidos da Veja, que eu vou deixar linkado nos cards. E por meio desses eu conheço livros que eu provavelmente não daria uma chance, como por exemplo A Hipótese do Amor. Não porque eu não gosto, eu fui criada no meio das fanfics, né, em 2012, mas é que não sei se é o livro que eu pegaria hoje em dia pra ler, porque como eu tô nessa vibe mais não ficção, talvez eu deixasse ele ali e eu pensaria que não era o tipo de livro pra mim. E, assim, não foi um livro favoritado, mas foi um livro muito gostoso de ler e que eu gostei de realizar a leitura. Então, com certeza, o YouTube me proporciona essa variedade de leituras e eu também saí dessa zona de conforto, porque muitas vezes eu fico aqui muito no nicho do meu canal e eu não exploro tanto outros caminhos, outros tipos de livros. Por exemplo, hoje em dia eu acho que eu não leio tanta fantasia e que eu preciso estar lendo fantasias. Então é muito interessante como o YouTube faz você ficar ali num nicho de leitura, uma zona de conforto, mas ao mesmo tempo ele também me fez sair dessa zona de conforto com esses mini desafios que eu mesmo crio. Graças ao YouTube eu também me tornei uma leitora mais crítica, vamos dizer assim. Antes, se vocês entrarem no meu Scooby, todos os livros eram 5 estrelas, no mínimo 4 estrelas. E hoje em dia não, eu já consigo
ver coisas que eu não via antes nos livros, furos na história que antes para mim eram imperceptíveis. E eu também entendi que dar uma nota baixa para um livro não é você desrespeitar o autor, não é você dizer que aquele livro não é válido, que aquele livro é ruim, mas sim que ele não foi para você. Então hoje eu já me sinto mais tranquila em dar notas baixas para livros. E novamente reforçando aqui, 3 estrelas para mim é um livro bom, tá, gente? Que eu dou muita 3 estrelas, mas é porque é um livro bom. Mas não digo assim, crítica de ser chata e muito atenciosa em tudo e tudo tem que ser perfeito, mas sim de entender que tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam pra mim. E tá tudo bem eu expor isso, que não tem problema nenhum. Então eu tenho me aventurado bem mais nessa questão de estrelas no meu Scooby. Outra coisa que mudou muito com o YouTube é que antes eu não tinha esse costume de marcar, grifar, rabiscar livros no geral, porque eu tinha muito cuidado com eles. Não que hoje eu não tenha cuidado, mas antes eu cuidava dos livros quase como se eles fossem algo assim colecionáveis, e hoje em dia não. Eles são um objeto de estudo e de criação de conteúdo para mim. Então eu marco coisas que eu acho interessante, marco coisas que eu preciso falar, coisas que eu não posso esquecer. Então hoje em dia o objeto livro, ele é muito mais bem utilizado por mim para minha criação de conteúdo. Eu também tenho um Notion onde eu catalogo todos os livros que eu li e faço resenhas deles para que se um dia eu for fazer uma lista, eu tenha fácil acesso a o que se trata aquele livro, o tema, o que eu achei na época, e tudo isso facilita muito, ainda mais eu como uma pessoa esquecida. Então, se antes eu só lia o livro, fechava e guardava na estante, hoje em dia eu realmente estudo, vamos dizer assim, o que tá passando ali, o que eu senti. E isso tem sido bem divertido, para ser sincero, não é algo assim chato, burocrático de fazer. Eu tenho realmente gostado de sentar e fazer essas anotações, essas reflexões e realmente absorver tudo que eu posso daquela leitura. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Foi mais um bate-papo do que, de fato, uma book tag, mas ainda assim achei muito divertido, eu gostei de ver outras pessoas respondendo e eu queria vir trazer essa conversa aqui com vocês também. Se vocês quiserem ajudar o canal financeiramente sem mudar nada no valor da sua compra, a gente tem o link da Amazon que vai estar aqui na descrição. E eu quero pedir aqui também para você deixar seu like, comentar e se inscrever no canal para que a gente continue crescendo. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Nos vemos no próximo vídeo.